Olá, pessoal, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos à nossa palestra virtual da Casa de Bezerra. Muito bom nós estarmos juntos novamente aqui nesta manhã. Eu sou Isabel Galo, voluntária do NABEM, e o tema da nossa palestra hoje é Entendendo a Desencarnação. Para falar sobre esse assunto importante e nos trazer vários esclarecimentos, nós teremos a Ana Silvia, também voluntária da casa. Bom dia, Ana. Muito bom ter você aqui conosco hoje. Bom dia, Bel. Bom dia a todos que nos assistem. Que seja uma palavra muito boa e proveitosa para todos nós. Que assim seja. Para começar, aqueles nossos recadinhos importantes. Quem quiser, coloque desde já o seu copo com água, a sua garrafinha com água, para que possa ser fluidificada durante a nossa atividade. Os livros que a gente usou para a palestra, eles estão aqui embaixo, na descrição do vídeo. Eu gostaria também de lembrar para vocês sobre o nosso site. O endereço é www.nabemsp.com. Como vocês sabem, lá a gente encontra as informações sobre todos os eventos da Casa de Bezerra. E não deixe de se inscrever no nosso canal aqui no YouTube. Aproveite agora, junte-se a nós. Aqui você vê as palestras quando você quiser e pode compartilhar com seus amigos e familiares. Você também pode clicar nesse sininho que tem logo aqui abaixo do vídeo e você receberá o aviso dos próximos eventos do NABEM aqui no YouTube. Aqui embaixo também você pode deixar o seu like. Clica nele para você dizer que gostou da palestra. Quanto mais likes nós temos, mais as nossas palestras aparecem nas pesquisas do YouTube. Isso ajuda muito na divulgação do nosso canal do NABEM, da doutrina espírita e de todos os ensinamentos do Mestre Jesus. Com esses nossos recadinhos, vamos iniciar a nossa atividade de hoje fazendo a nossa prece inicial. Vamos então serenando os nossos pensamentos, vamos unindo os nossos corações. Meu, da Ana Silvia, de todos os amigos que nos ouvem neste momento, que possamos também estar sintonizados com a espiritualidade amiga, com os mentores que dirigem a nossa atividade da palestra virtual, os nossos mentores da Casa de Bezerra e os nossos mentores pessoais. Que nós estejamos com a nossa compreensão favorável para todos os ensinamentos que vão ser trazidos hoje. Que nós possamos compreendê-los, assimilá-los, vivê-los no nosso dia a dia, que eles nos ajudem na construção de pessoas melhores, de pessoas mais alinhadas com o bem, com o amor, com a paz. Que nós possamos, com esses estudos, estarmos cada vez mais afinizados com a doutrina de Allan Kardec e que possamos sermos também divulgadores da mensagem espírita, divulgadores do Evangelho do Mestre Jesus, através das nossas palavras e das nossas ações. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bom, o termo desencarnação, ele é utilizado pela doutrina espírita em substituição ao termo morte. Já que para a doutrina espírita, a vida do espírito é eterna, como algumas pessoas dizem, o espiritismo matou a morte. Ela não cessa com a morte do corpo físico. O momento da desencarnação é muito, muito especial para o espírito, porque é o evento que determina o seu retorno para o plano espiritual, que é considerada a nossa verdadeira morada. Nós sabemos que a desencarnação abre uma porta para o reencontro com as pessoas queridas que partiram antes de nós, que é o momento em que nós nos lembramos dos compromissos que nós assumimos lá antes de nós reencarnarmos. E para a gente saber se deu conta deles ou não, se a gente passou nessas provas ou se nós ficamos com as nossas contas negativas. A gente também vai poder estudar, trabalhar e aprender muito. Se a gente quiser, claro, o nosso livre-arbítrio sempre é respeitado.
O nosso propósito hoje é entendermos como acontece a desencarnação, explorarmos um pouco desse lado misterioso, aquele que a gente procura não saber muito em detalhes, mas pelo qual todos nós, com certeza, já passamos e ainda vamos passar muitas vezes. Sabe, gente, aquela sensação que a gente tem de que nunca esteve lá, misturada com aquela coisa, eu nunca fiz isso? Bom, no tema de hoje isso não se aplica, já que, apesar de nós não termos recordação de como ocorreram as nossas desencarnações nas nossas vidas passadas, todos nós, sim, já estivemos lá. E, sim, todos nós já fizemos isso, como nós dissemos várias vezes. Então, nós vamos falar hoje como essas etapas da desencarnação ocorrem, como é a separação entre o corpo físico e o espírito, a visão retrospectiva da nossa vida, sobre o auxílio espiritual que nós recebemos nesse momento tão importante e muito mais. Então, mas isso tudo, gente, de uma forma muito leve, muito natural, para que a gente possa compreender este momento, como nós dissemos, tão importante para nós. Então, Ana, para começar, esclarece para a gente. Morte e desencarnação são a mesma coisa? Se a gente for falar de uma forma bastante usual, a desencarnação equivale à morte se a gente for falar de uma forma usual, a desencarnação equivale à morte do corpo físico. Quando alguém morre, é comum nós espíritas, como você falou, dizermos que a pessoa desencarnou. Mas, tecnicamente falando, a morte do corpo físico, para a ciência, ocorre quando se confirma a completa e irreversível parada de todas as funções do cérebro, ou seja, não há mais a possibilidade de vida para aquela pessoa. Já a desencarnação, de acordo com a doutrina espírita, ocorre quando se rompem totalmente os laços que unem o corpo físico ao espírito, por meio do perispírito. Lembrando que o perispírito é o envoltório do nosso espírito, que serve de intermediário entre o espírito e o seu corpo. A desencarnação acontece de forma gradual, com o desligamento célula a célula do perispírito e do corpo físico. E ela só se conclui quando o perispírito se desliga totalmente do corpo físico, já morto. Nesse momento, o espírito se liberta do corpo físico ao qual esteve ligado durante toda a sua desencarnação. Então, Bel, há diferença, sim, entre a morte do corpo físico e a desencarnação. Podemos dizer que a morte é do corpo físico e a desencarnação é do espírito. Ou seja, a morte é entendida como o fim da vida do corpo físico e a desencarnação como a desvinculação que havia entre o corpo e o espírito, com o consequente retorno do espírito para o plano espiritual, junto com o seu espírito, já que o perispírito acompanha o espírito aonde ele for. Mas esses dois eventos, a morte do corpo físico e a desencarnação do espírito, não acontecem no mesmo momento. A desencarnação é decorrente da morte do corpo físico. Enquanto houver um fiozinho de vida no corpo físico, o espírito vai estar ligado a ele. E importante, gente, morte não é castigo nem punição. É um fato natural da vida. E desencarnação é viagem, libertação, retorno. Como diz uma música famosa do Milton Nascimento, são só dois lados da mesma viagem. Boa lembrança da linda música. Mas então vou recapitular, Ana. A morte do corpo físico ocorre quando tem uma completa e irreversível parada das nossas funções do cérebro, do corpo físico. E a desencarnação ocorre quando se rompem todos os laços que unem o corpo físico ao espírito, por meio do perispírito. Isso mesmo, né? Entendido? Isso aí. Ana, no livro Voltei, que foi psicografado pelo Chico Xavier, o autor espiritual, o Irmão Jacó, ele informa que o processo da sua desencarnação durou 30 horas,
até o desligamento final do corpo físico e o espírito. E o Allan Kardec, que é o codificador da doutrina espírita, ele comenta no Livro dos Espíritos que após a desencarnação, os espíritos ficam um pouco fora do tempo, como nós compreendemos quando estamos encarnados. Os séculos para nós, né, são tão longos, mas para os espíritos são instantes que desaparecem na eternidade. Considerando isso, Ana, será que dá para a gente saber quanto tempo demora um processo de desencarnação? Olha, você citou as 30 horas, né? Esse é um tempo relativo. Já que, como você comentou, Bel, o espírito desencarnado não tem a noção de tempo como nós conhecemos. Acontece mais ou menos como ocorre com alguém que está em coma e quando acorda não sabe quanto tempo ficou nessa condição, porque perdeu a noção do tempo. A gente mesmo, quando acorda de um sono profundo, vai olhar no relógio porque não sabe quanto tempo dormimos. Não é assim? Agora, então, imagina por espírito desencarnado como deve ser quando ele desperta para a sua nova condição. Mas nas obras de Kardec é informado que uma desencarnação pode demorar dias, semanas ou meses, a depender da condição do espírito e de como ocorreu a sua morte. Claro que a gente torce para que, quando isso acontecer, o nosso processo seja rápido e tranquilo. Mas tem algumas condições que vão determinar o tempo e a forma da nossa desencarnação. É que nem quando a gente vai realizar uma viagem de carro e quer chegar o mais rápido possível ao nosso destino. Mas tem algumas condições que podem adiantar ou atrasar a nossa viagem. Por exemplo, se a gente faz a manutenção mecânica do carro, se encheu o tanque de gasolina, verificou os pneus, e se a bagagem que estamos carregando é compatível com a capacidade do carro. Tudo isso vai fazer a gente chegar mais rápido no nosso destino e com muito mais tranquilidade e sem transtornos. No caso da nossa desencarnação, que também é uma viagem, é a mesma coisa. Várias condições vão interferir no tempo da sua duração. Se na nossa encarnação estivermos atentos às nossas necessidades espirituais de evolução, se praticamos a caridade, fomos tolerantes com o nosso próximo e, principalmente, se a bagagem que estamos levando para o mundo espiritual for leve e positiva, tudo isso vai adiantar a nossa viagem e fazer com que ela seja tranquila. Mas se ao contrário disso, os nossos comportamentos na nossa encarnação não foram legais e a nossa bagagem for pesada, o tempo dessa viagem vai ser maior e ela vai ter alguns momentos não agradáveis. Segundo Kardec, nós morremos conforme vivemos. Isso mesmo, Ana, a gente precisa sempre avaliar como está sendo, como nós estamos montando a nossa mala, não é mesmo? Isso me fez lembrar que o Divaldo tem uma frase que diz assim: o que nós temos, nós deixamos, e o que nós somos, nós levamos. As experiências pelas quais a gente passa, né, com certeza, são um patrimônio do nosso espírito. Esse vai nos acompanhar durante toda a nossa jornada como espíritos, seja encarnados, seja desencarnados, na sucessão das vidas aí, né? E vão influenciar o tempo e a forma como ocorre a nossa desencarnação, assim como você falou. Então, Ana, pessoal, será que se a gente quiser saber como vai ser a nossa desencarnação, a gente precisa então fazer uma reflexão de como nós estamos vivendo, né? Como a gente está montando a mala aí, como a Ana disse. Então, Ana, será que esse é o caminho? É isso mesmo que a gente tem que fazer? Com certeza. Mas é difícil a gente saber o quanto podemos melhorar, se o que somos já nos garante uma desencarnação tranquila e um lugarzinho no céu. É uma reflexão difícil, Bel, mas que a gente tem que fazer diariamente. Com certeza, no dia a dia, né? Tem aquela história, né, Ana, de um rapaz que trabalhava no Instituto Médico Legal. E no encontro com o Chico Xavier, ele falou para o Chico assim: olha, eu já fiz autópsia em centenas de corpos, mas eu nunca encontrei essa tal alma aí que você fala, Chico. O Chico então respondeu para ele assim: ah, mas também você está procurando pássaro na gaiola depois que ele já voou?
Então é assim, Ana, será que depois que a desencarnação se conclui, o espírito se vê livre para novos voos? Mas isso também depende da nossa condição moral, né? Se a gente tem condição que isso ocorra. Porque quando nós chegamos no plano espiritual, nós somos do jeitinho que nós deixamos o nosso corpo físico. Nenhum de nós vira santo da noite para o dia. Nenhum de nós, ao dar o último suspiro da vida física, para entrar na vida espiritual, se torna anjo. Com certeza, com certeza. Nós não mudamos a nossa condição moral apenas porque desencarnamos. Mas muitas vezes é oferecido ao espírito que se encontra prestes a desencarnar um acréscimo no tempo de vida, para dar a ele a oportunidade de rever suas condutas, arrepender-se e pedir perdão. E isso vai fazer com que ele siga para o plano espiritual mais leve e mais preparado para um recomeço mais lúcido e proveitoso. Kardec diz também que durante a desencarnação a alma se desprende gradualmente e não escapa como um pássaro cativo, a que se restituiu subitamente à liberdade. O espírito se desprende pouco a pouco. Os laços se desatam, não se quebram. Olha, no livro Voltei, que você já citou, irmão Jacó relata como foi o processo da sua desencarnação. Ele diz que ela teve início, olha que interessante o relato dele, com a gradual perda da sua força física e alterações no sistema respiratório. Então, ele passou a sentir emoções descontroladas e um pouco de aflição. Conforme avançava o desligamento entre o seu corpo e o seu perispírito, ele percebia nitidamente o perecimento do seu corpo físico em oposição a uma grande harmonia nos órgãos do seu perispírito. E então ele começou a ter a impressão de ter dois corações, como se um estivesse no seu corpo físico já parando de pulsar, e o outro, o coração do perispírito, pulsante e vivo. E ele sentiu essa dualidade também nos demais órgãos do seu organismo, desarmonia no corpo físico, caminhando para a morte, e em contrapartida, a harmonia dos órgãos do seu perispírito, que vai acompanhar o espírito na sua jornada no plano espiritual. E a gente vê essa mesma situação no relato da desencarnação de Dimas, no livro Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Tem um vídeo no YouTube que reproduz como acontece esse processo. Ele mostra o corpo físico de Dimas deitado na cama durante o seu processo da desencarnação. E aos poucos se forma acima desse corpo físico uma réplica fluídica exatamente igual ao do corpo de Dimas. E aí, ao final da desencarnação, o corpo físico permanece na Terra, onde vai se decompor, e a réplica perispiritual de Dimas segue sua jornada espiritual. É um vídeo de 11 minutos e bem interessante de assistir. Esse é o relato de uma forma de desencarnação, mas não é o único, como a gente vai ver mais para frente. O link do vídeo vocês encontram aqui embaixo também na descrição do vídeo, como a Ana disse, é bem interessante. Ana, é verdade que logo após a nossa desencarnação, acontece aquela situação que muito se fala de abrir uma tela fluídica e da gente ver um filme sobre a nossa vida? O que você tem para falar para nós sobre isso? Esse é um tema interessante, né? E assim, tem duas situações que são muito importantes que acontecem no processo de desencarnação. Uma é a visão panorâmica da vida material que se encerra. E a outra é a perturbação espiritual. Eu vou falar primeiro sobre a perturbação. Ela está relatada no Livro dos Espíritos, nas questões 163 a 165. No primeiro momento, o espírito em desencarnação fica confuso. Essa perturbação espiritual pode ser considerada o estado normal do espírito no instante da morte. E a sua duração é indeterminada. Ela pode variar de algumas horas a alguns anos, dependendo da elevação moral do espírito e do gênero da sua morte. Os espíritos mais adiantados e menos presos à matéria retomam a consciência rapidamente, e os mais apegados ficam mais tempo nessa perturbação espiritual. Kardec diz que, na medida que a alma se liberta,
ela se encontra numa situação comparável à de alguém que desperta de um sono profundo. Suas ideias são confusas, vagas, incertas, e ele vê como que através de um nevoeiro. Mas, aos poucos, a vista se aclara e a memória e o conhecimento de si mesmo despertam. Esse despertar pode ser calmo e cheio de sensações deliciosas, ou pode ser semelhante a um pesadelo. Mas tudo isso é temporário e nunca, nunca estamos desamparados nesse momento. Bom, agora, quanto à visão panorâmica da nossa vida, nós sabemos que ela acontece, porque existem vários relatos ditados por espíritos em diversas obras espirituais. Ernesto Bozano, por exemplo, estudioso da doutrina espírita e contemporâneo de Kardec, cita no livro A Crise da Morte que essa retrospectiva da nossa vida pode ocorrer momentos antes ou logo após a morte. São aqueles momentos em que recordamos os acontecimentos da vida em um flash, relembramos passagens, momentos vividos e olha que interessante, podemos tomar ciência da causa de algum sofrimento pelo qual passamos. Ernesto Bozano nos traz o caso de um espírito que se comunicou em uma reunião mediúnica de estudos e, ao ser perguntado sobre as primeiras impressões do mundo espiritual, ele disse que passou por um longo período de inconsciência e, ao recobrar a lucidez, passou a ver várias pessoas conhecidas que haviam desencarnado antes dele e que teve acesso a um panorama da sua vida passada. Ele disse assim, textualmente: num relâmpago, tudo o que eu fiz durante a vida e tudo o que eu realmente havia sido me foram mostrados em um panorama perfeitamente igual ao que se espera na hora do juízo. Porque realmente, na visão que sucessivamente se desenrolava diante de mim, nos êxitos e insucessos de minha vida, eu avaliava exatamente o bem e o mal que estavam contidos nela. É marcante esse relato, olha que visão, hein? O fato dessa visão panorâmica poder acontecer momentos antes da morte explica por que várias pessoas que passaram pela experiência de quase morte, a conhecida EQM, ou que estiveram diante de um perigo real e iminente da morte, quando recobram a consciência, descrevem a ocorrência dessa retrospectiva da vida. Nesse caso, não ocorreu a morte nem a desencarnação, mas a experiência fica registrada na consciência da pessoa. Isso quer dizer, né, que não adianta nós não querermos encarar os nossos erros. Não dá para a gente colocar a sujeirinha debaixo do tapete. Mesmo após a nossa morte, a nossa consciência apontará, através da retrospectiva da nossa vida, os nossos erros, os nossos acertos, os nossos débitos e os nossos créditos. Não há nada que algum dia não venha à tona. E, Ana, tem aquela situação, né, que às vezes a gente ouve dizer que antes da desencarnação bate aquela lucidez na pessoa que está muito doente, ela tem aquela melhora repentina e ela pede para ter um último encontro com alguém, porque ela quer se desculpar, porque ela quer revelar alguma situação, ela quer encontrar o perdão e por algo que foi vivenciado entre elas, né, e que está trazendo tristezas e aflições, não é mesmo? Sim, e que oportunidade maravilhosa de reconciliação, né, Bel? Que lindo isso, viu? É uma bênção essa oportunidade. Até o último minuto, né? Até o último minuto a gente pode se encontrar com a verdade eterna do amor, do perdão e recomeçar no plano espiritual, mas de uma forma mais equilibrada. Sim. Ana, vamos fazer um bate-bola aqui? Eu pergunto para você uns mitos, verdades, dúvidas gerais sobre a desencarnação. Você topa? Sim. Então vamos lá. Existe realmente uma melhora derradeira do paciente que serve para afastar parentes que, por acaso, por um pensamento, podem estar atrasando o processo da desencarnação? Sim, isso pode acontecer. A gente vê isso no relato da desencarnação de Dimas, que a gente já citou. Em um determinado momento dos preparos da sua desencarnação, os espíritos doaram energias vitais para Dimas para ele aparentar uma boa recuperação. E com isso, conseguem trazer um alívio para sua esposa, que estava lá com ele no leito de morte dele, né? E afastá-la para um repouso.
Assim, eles facilitaram o processo de desencarnação, pois, sem saber, essa esposa estava retardando o processo com os seus pensamentos de apego ao marido e desejo que ele permanecesse vivo. A ciência não explica essa melhora da morte, que é bastante comum, mas a doutrina espírita explica. Ana, a oração ajuda no processo de desencarnação? A oração ajuda sempre. Então, com certeza, no processo de desencarnação, sim. Tanto quando ela é feita pela pessoa que vai desencarnar, como por seus parentes e amigos. Ela ajuda a melhorar as condições vibratórias do espírito e do ambiente onde está acontecendo o processo de desencarnação. Quem parte pode receber as vibrações mentais que lhe são enviadas pela prece. Essas vibrações podem acalmar e consolar, dependendo do teor das mesmas. Então, Bel, preces sinceras e amorosas em favor de quem está desencarnando são muito importantes e ajudam muito. Ana, os espíritos podem participar do próprio velório e ver as pessoas que estão lá, ouvir as conversas? Essa é uma questão que é bem debatida, né? A resposta que a gente pode dar é que sim, é possível, mas não vale para todos. Como a gente já disse aqui, isso depende muito do grau de evolução do desencarnado, do seu nível de apego material e até da forma como ocorreu a desencarnação. E para os espíritos mais evoluídos, desde que tenha uma utilidade também pode acontecer. Existem relatos de espíritos que acompanham os próprios velórios, muitas vezes sem saber que estão desencarnados, tentando até se comunicar com as pessoas que estão ali. Por isso, né, Ana, é muito importante a nossa conduta em um velório, né? A gente precisa se comportar como verdadeiros cristãos que nós somos. A gente tem que ser solidário com os entes que estão sofrendo pela desencarnação do familiar. A gente deve evitar comentários desnecessários, conversas inúteis, fofocas. A gente deve contribuir com as nossas orações para que o falecido seja amparado, para que os laços fluídicos possam se desatar da maneira mais suave possível, enviando vibrações de confiança na continuidade da vida e na misericórdia de Deus. Claro, né, Ana? Existem culturas e costumes diferentes que os nossos, mas aqui a gente respeita todos os casos, todos devem cultivar o seu. Todos devem passar pelo processo de desencarne dos seus falecidos, conforme entendem corretos. Mas nós, espíritas, cristãos, quando estamos no velório, devemos fazer a nossa parte. Uma oração sincera e nos calar para as conversas desnecessárias. Como é que fica, Ana, o processo de desencarnação quando ocorre a cremação? Bom, não altera em nada o que a gente já falou aqui sobre o processo da desencarnação. O que a gente pode acrescentar é que Chico Xavier alertou a gente que Emmanuel, seu mentor espiritual, passou para ele a orientação de que se aguarde 72 horas após a declaração da morte para que seja feita a cremação. Isso para evitar percepções desagradáveis no espírito, já que nas primeiras horas após o início da desencarnação, ainda vão existir muitos ecos de sensibilidade entre o espírito que está desencarnando e o corpo. E respeitando-se esse período, a gente aumenta as chances de reduzir os impactos da cremação no espírito. Todos nós vamos ser recebidos por parentes queridos após a nossa desencarnação? É o que todos queremos, né? Bom, mas via de regra, sim. Mas vai depender também de algumas condições, como se o parente que esperamos encontrar tem condições de estar ali naquele momento. A gente pode sonhar em ser recebidos pela mãezinha amorosa ou por nosso pai querido, mas eles podem não estar em condições de nos acolher nesse momento. Mas vamos lembrar que a lei de afinidade também vigora no processo da desencarnação. Então, ao invés de um parente querido, podemos ser recebidos por algum parente com quem temos alguma conta a acertar. Sabe aquelas briguinhas constantes, aquelas antipatias que podemos ter por algum parente desnecessárias, né? Pois é, elas não se acabam com a morte de um dos dois. E isso pode trazer algum encontro desagradável, como quando a gente for para o plano espiritual. Mas o importante é a gente saber que sempre somos amparados, seja por familiares,
por amigos ou até por espíritos desconhecidos, caridosos, que nos auxiliam a pedido de alguém que nos ama. Ótimo, muito bom esse bate-papo, Ana. Esse bate-bola aqui esclareceu muitas dúvidas, né? Mas ainda tem uma questão que eu gostaria de deixar um pouco mais claro. O processo de desencarnação, afinal, é igual para todos nós? Ainda falando do Ernesto Bozano, ele tem um estudo que traz os relatos, Bel, de diversos espíritos sobre a sua desencarnação, que concluiu de forma geral que existem 7 situações que são comuns a todos os espíritos na sua desencarnação, com algumas variações, a depender do grau de elevação moral do espírito, como a gente já falou aqui. Elas são as seguintes: uma fase mais ou menos longa de um sono reparador, salvo aqueles que se encontravam em condições muito favoráveis e que não necessitaram desse sono reparador. 2. Sermos recebidos por familiares ou amigos. Aqui incluem-se os amigos espirituais de quando a pessoa estava encarnada. 3. Nos encontrarmos num meio espiritual radioso e maravilhoso, no caso dos desencarnados com uma boa moral, e num meio não tão positivo, se o espírito estiver num baixo nível moral. Nos enxergarmos na aparência humana, salvo algumas exceções. Outro, durante certo tempo não se dar conta da condição de desencarnado. 6. Ter aprendido que os espíritos desencarnados gravitam automaticamente na esfera espiritual que lhes é própria em decorrência da lei da afinidade. E, por fim, olha só, os encarnados informaram que tiveram, sim, a visão panorâmica pela qual se apresentam os eventos da sua vida física encerrada. Então, essas são percepções e vivências que, de uma forma geral, atingem a todos nós no processo de desencarnação. Mas Ernesto Bozano afirma também que, assim como não existem 2 pessoas encarnadas que pensam da mesma maneira e que, portanto, vivem de forma igual, o mesmo acontece na desencarnação. Ela não é igual para todos. Cada um de nós vai vivenciar esse momento de uma forma muito, muito individualizada. Ana, ouvindo isso que você acabou de nos trazer, me fez pensar como deve ser a desencarnação de uma criança. Ela é igual à de um adulto? A doutrina dá um caminho para a gente refletir sobre isso, né? Porque apesar de no corpo de uma criança haver um espírito antigo, nós sabemos por orientação de Chico Xavier e de várias obras doutrinárias que até os 7 anos de idade as crianças vão gradualmente passando por um processo de desligamento do plano espiritual para concluir a sua nova condição de encarnadas. Diante disso, as crianças podem ter percepções ainda muito fortes do plano espiritual e estarem menos ligadas ao plano físico, ou seja, à matéria. E se nós vimos que quanto mais apegado o espírito for à matéria, mais longo será o processo de desencarnação, então dá para concluir que as crianças tendem a ter uma desencarnação mais breve e tranquila. Além do que, elas vão ter sempre um amparo muito grande de benfeitores espirituais na sua desencarnação. Lembrando que Jesus disse, né, Ana, ele sempre destacou a pureza das crianças. Então, mesmo que o espírito seja antigo, como você disse, a criança guarda aquela simplicidade, aquela doçura, a ingenuidade e uma pureza, né? A gente pode pensar também que o seu grau de discernimento do que é certo, do que é errado, é muito relativo ainda, não se completou totalmente. E isso, com certeza, deve facilitar, pode facilitar o processo de desencarnação. E, claro, sempre contando com o amparo da espiritualidade amiga. O corpo físico sofre com o desligamento perispiritual na desencarnação? Ainda segundo Ernesto Bozano, a separação entre o corpo e o perispírito em si não é dolorosa. O corpo físico não sofre com o desligamento perispiritual. E Allan Kardec, ele nos diz que o homem deixa a vida sem perceber. É como uma lâmpada que se apaga por falta de combustível.
Quando há sofrimento, ele é de natureza emocional e moral, e é do espírito, não do corpo físico. Mas nas mortes violentas por acidente e homicídio, por exemplo, o sofrimento emocional é proporcional à compreensão que o espírito tem a respeito da continuidade da vida em outro plano vibratório e ao grau de apego e à vida material desse espírito. Nesses casos, o desprendimento completo do espírito ele vai ser mais lento. Olha, o livro Há 2000 anos, psicografado por Chico Xavier, traz a história da Lívia e do seu marido, Públio Lentulus, e os relatos das mortes dos cristãos primitivos, de forma cruel nas arenas romanas, devorados por leões. E como eles foram isolados energeticamente para não terem qualquer sofrimento durante o processo de desencarnação. E é uma história verídica, né? Foi psicografado o que realmente aconteceu. E ele mostra também como esses cristãos foram recebidos no plano espiritual de forma festiva, pois chegaram lá como vitoriosos, devido ao testemunho de fé e caridade durante suas vidas e também no momento da sua morte. Agora, no caso dos suicidas, o sofrimento, tanto emocional quanto moral, pode ser um pouco maior, porque pode ter o arrependimento, atormentando a consciência desse espírito, e também por se tratar de uma morte prematura, quando ainda havia muito fluido vital no organismo. E isso faz com que os laços perispirituais estejam mais ligados ao corpo físico e demorem mais para se romperem. Nessas condições, o espírito pode ficar mais tempo ligado ao corpo e ter algumas percepções desagradáveis do seu corpo físico, como sentir a sua decomposição. Então, a oração pelo espírito que desencarna nessa situação é muito importante e vai ajudar muito que ele tenha o amparo de bons espíritos que vão procurar minimizar a sua dor. Nossa, isso é tão importante, né? É tão consolador saber que em todos os processos de desencarnação há a presença de espíritos bondosos que acompanham esse processo e sempre que é permitido atuam para minimizar qualquer efeito negativo decorrente da condição moral do desencarnante ou da forma violenta como ocorreu a morte do seu corpo físico. Dizem os espíritos que Maria de Nazaré é a responsável por acolher os nossos irmãos que passam pelos processos de suicídio. A gente pode lembrar também aqui a morte de Judas Iscariotes. Logo após a crucificação de Jesus, Judas arrependeu-se amargamente do seu ato de traição. Ele cometeu suicídio e a sua situação era muito desesperadora. Mas, como o amor não esquece ninguém, foi o próprio Jesus, que também desencarnado foi socorrê-lo. Tem um poema de Maria Dolores chamado Amor e Perdão, que fala sobre isso. É uma história lindíssima. Se eu fosse vocês, não perdiam a leitura. Vale a pena. Tem também, né, um caso interessante no filme Chico Xavier. É a história de um rapaz que morreu acidentalmente em casa com um tiro disparado pelo seu melhor amigo. A atriz Cristiane Torlone interpretou a mãe do rapaz e é muito emocionante quando ela lê a mensagem que recebeu do seu filho em uma carta psicografada por Chico, na qual ele relata que foi tudo tranquilo e que nada sentiu e que a sua dor maior foi pensar na dor dos seus pais. Esse caso ficou famoso porque essa carta psicografada por Chico embasou a sentença do juiz que absolveu o amigo pela morte, que foi considerada como acidental. Sim, muito boa lembrança, Ana. No livro Boa Nova, Humberto de Campos traz a passagem da desencarnação de Maria de Nazaré, que eu acabei de dizer. Ela também teve o amparo de Jesus. Maria estava, segundo os relatos de Humberto de Campos, na sua casa em Éfeso, quando chegou um mendigo no cair da noite, dizendo assim para ela: minha mãe, vim lhe fazer companhia e receber a sua bênção. Como todos a chamavam de mãe, de mãezinha, Maria nada percebeu. Até que aquele mendigo passou a lhe falar das belas passagens do Evangelho, relembrar momentos muito importantes pelos quais ela tinha vivido. Maria, então, foi reconhecendo aquele jeito, aquela voz. De repente, ela viu as chagas das mãos e nos pés
e ela se deu conta de que era o próprio Jesus. Ela quis então se ajoelhar para lhe beijar os pés, mas ele se recusou. Ele a levantou e foi ele que se ajoelhou aos pés da mãe, com imenso carinho, dizendo: Vem, mãe, meu pai quer que sejas a rainha dos anjos no meu reino. É uma passagem muito bonita, muito emocionante. Nós temos aí todos esses exemplos para nos mostrar como nós somos sempre amparados, inclusive na nossa desencarnação. Ana, como o espírito desencarnado se vê após concluído todo o processo de desencarnação? Ernesto Bozano, ainda ele, que ele tem um estudo muito amplo sobre a desencarnação, por isso que a gente está citando bastante ele, né? Ele nos diz que o poder criador do pensamento explica por que o espírito, após desencarnar, se pensar na forma humana, vai se enxergar de novo em forma humana. E se usar seu pensamento para se ver vestido, assim se verá. E com que roupas, com as roupas que para ele parecem materiais, como as roupas terrenas. E é desse modo que o espírito encontra no mundo espiritual um meio e uma morada correspondentes aos seus hábitos terrestres, de acordo com o que ele traz no seu pensamento. Então, Bel, como o espírito vai se enxergar no plano espiritual vai ser determinado pelo seu pensamento. Allan Kardec cita que após o desencarne, cada um de nós vai encontrar o céu ou o inferno, que criou para si próprio. O céu e o inferno são condições mentais criadas por nós mesmos. Não se trata de um espaço físico. Então, continua valendo aquela frase já citada aqui. Nós morremos conforme o vivemos. E dá para acrescentar que nos encontraremos no plano espiritual na mesma condição mental e que nos encontrávamos quando encarnados. Pensando sobre isso, então, Ana, a gente ouve alguns espíritos falar que se enxergam como animais no plano espiritual. Então, isso seria uma condição mental desses espíritos, certo? Eles não desencarnam e se transformam em um animal, mas na verdade é o seu pensamento, né? O seu remorso, a sua vingança, a culpa, esses sentimentos e pensamentos negativos que fazem que, por essa força, né, essa força criadora do pensamento, ocorra essa transformação do seu perispírito e eles enxergam assim, se enxerguem assim. É isso mesmo, Ana? Tô certo? É isso mesmo, Bel. E quando houver uma mudança vibratória desses espíritos, quando eles mudarem o seu pensamento, passando a cultivar o auto-perdão, o desejo de melhora, aí o seu perispírito volta a ter uma aparência humana. E vale lembrar que tem casos em que o espírito não se dá conta que desencarnou. Ele fica na sua casa, conversa com as pessoas e olha só, ainda reclama que ninguém ouve eles. Esses relatos são muito comuns nas reuniões mediúnicas, nas quais os espíritos se comunicam através de um médium de psicofonia. Essa situação é complexa, né? Mas com certeza em algum momento esse espírito vai tomar conhecimento da sua nova condição. E aí ele vai poder seguir a sua jornada, né? Muito bem amparado, como a gente disse aqui. Nós temos outra palestra aqui no nosso canal no Labem que fala do espírito após a morte e traz várias explicações, várias ponderações sobre a esse respeito também. É bom a gente dar uma conferidinha lá para entender direito esse assunto também. Ana, você tem medo da desencarnação? Olha, a minha resposta é não. Da morte eu não tenho medo, mas eu tenho medo de onde eu vou despertar depois da desencarnação. Se for em um lugar aberto, arejado, tudo bem. Mas se for um lugar fechado, eu não vou gostar, não. Eu gostaria mesmo era de acordar com um galo cantando, para dar aquela sensação gostosa de estar na natureza, num lugar bem agradável. Os desafios que eu vou enfrentar depois é outra coisa. Quem sabe rola, né? E você, Bel, você tem medo? Ah, eu tenho medo, sim. Medo do desconhecido, né? Mas tudo bem, não é tão desconhecido assim. A gente tem bastante notícia aí do mundo espiritual. Além do que, a gente já passou por ele várias vezes.
Pode ser que seja o meu instinto de conservação me preservando. Ou, quem sabe, né, Ana? Pode ser que eu tenha medo mesmo da visão panorâmica. Vai saber o que eu vou ver. Mas como você disse, né, Ana, e muito bem dito, viver bem para bem morrer. Eu gostaria de parafrasear aqui a doutora Ana Cláudia Quintana, que é uma médica de cuidados paliativos, que fala e escreve sobre a morte. A morte, no nosso caso aqui, a desencarnação, ela vale a pena viver quando a vida valeu a pena. Então, viver bem a vida para que a gente tenha um processo de desencarnação mais tranquilo. E aí, não sentir medo, né? É isso aí. Ana, você tem mais algum comentário sobre esse assunto? Bom, já que a desencarnação é uma viagem inevitável, é claro que um dia a gente vai morrer. Mas em todos os outros dias a gente vai viver, tendo a oportunidade de aproveitar da melhor maneira a abençoada oportunidade da nossa reencarnação. Então, vamos tentar fazer dessa viagem um passeio proveitoso e agradável para nós e para todos com quem convivemos. Porque quando a gente menos espera, o trem para na estação e carrega a gente ou alguém que nos é querido. E por isso que é preciso amar as pessoas como se não houvessem amanhã. E isso inclui amar a gente também, se cuidar, se perdoar, pegar mais leve, para que a nossa bagagem nessa viagem pela eternidade seja carregada de amor, compreensão e fraternidade. E boa viagem para todos nós, mas só quando chegar a hora. Porque, como diz o ditado popular, quem vai na véspera é peru de Natal. Ótimo, Ana, muito boas as suas considerações, muito obrigada. Bom, pessoal, nós gostaríamos de ouvir a sua avaliação sobre as palestras virtuais da Casa de Bezerra, sobre esta palestra e sobre as outras também. Aqui na descrição do vídeo, você encontra o link para responder algumas perguntas e nos ajudar a melhorar cada vez mais a nossa atividade. Tem o link, tem também o QR Code, é bem rapidinho, é só clicar e você responde e nos ajuda a melhorar sempre mais a nossa atividade. A gente agradece desde já a sua contribuição. Bom, pessoal, agora está na hora da nossa prece de harmonização. Vamos então fechando os nossos olhos, silenciando os nossos pensamentos, buscando dentro de nós a doce presença do Mestre Jesus. Os seus olhos amistosos, serenos, repousam sobre nós neste momento. Nos dão a certeza da continuidade da vida, nos dão a certeza do amparo constante por todos os desafios que enfrentamos. Que nós possamos agradecê-lo por todos os exemplos de amor, por todos os exemplos de vida, que todos os dias nós temos a oportunidade de seguirmos. Elevemos também o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, que nos criou, que nos deu a vida, que nos permite, em cada dia, em cada nova vida, recomeçarmos, refazermos a estrada, enfrentando sim as consequências dos nossos atos, mas sempre com a certeza de que um dia seremos totalmente voltados para o bem, para o amor, para a paz. Que nós possamos levar conosco os ensinamentos de hoje, que nós possamos nos preparar nesta vida para o momento do nosso desencarne. Nós possamos viver a nossa vida sabendo que o dia da nossa partida chegará, mas que nós amealhamos durante a nossa passagem boas histórias, bons momentos, bons sentimentos, que nós construímos laços de amor que durarão por toda a eternidade.
e que assim possamos chegar no plano espiritual mais conscientes, sabedores que nós vamos enfrentar também por lá os desafios da nossa condição ainda de seres em evolução, mas mais conscientes, sim, de que tudo depende de nós, das nossas escolhas, das nossas ações. Que nós possamos, neste momento, então, pedir que os bons espíritos nos amparem em todos os momentos, que o Dr. Bezerra de Menezes, nosso mentor da nossa casa, esteja sempre conosco. E vamos dirigir de forma muito especial à nossa Mãe Maria Santíssima a oração, para que ela esteja sempre conosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de todos nós, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa desencarnação. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Podemos então agora beber a nossa água. Amigos, agendem aí o nosso encontro da semana que vem. No próximo domingo, às 10 da manhã, aqui no nosso canal, nós teremos a palestra com o tema Convivência Familiar. Ótimo tema também, é imperdível. Agradecemos a todos que estiveram conosco aqui no nosso canal, que participaram da nossa atividade. Agradecemos também mais uma vez a você, Ana Silvia, muito obrigada. Eu que agradeço, Bel, foi muito bom a gente estar aqui juntas nesta manhã, nesta palestra. Fiquem todos com Deus. Agradecemos também a nossa querida Casa de Bezerra, que nos acolhe tanto, a todos que atuam nessa atividade e aos amigos espirituais do bem, que sempre nos abençoam e nos amparam. Não se esqueça de deixar o seu like. Um grande beijo para todos, um excelente domingo, boa semana, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, pessoal!